Hoje eu vou falar sobre o porquê que o Davi ainda está no nível 3 de suporte. E tem algumas pessoas que ainda não entendem muito isso do nível, né? Por que que a criança está nível 1, por que está nível 2, por que está nível 3. Eu vou falar do nível 3, que é o caso do Davi. Eu já comentei sobre o nível 1, que eu também já tive experiência com isso, mas agora eu vou falar sobre o nível 3, por que que o Davi precisa de tanta ajuda ainda e o que que o mantém no nível 3, né? Assim, todos os setores ele está no nível 3 ainda, não tem nada que você fala, nível 2 ali ele se vira. Por que que eu entendo como isso? Porque por menor que seja a atividade, o Davi ele não pode ficar sozinho no ambiente fazendo alguma coisa só. A não ser brincando, correndo na sala, alguém ali só olhando e tal. Mas o restante das coisas ele precisa de suporte. Tem coisa que ele precisa total e tem coisa que ele precisa parcial, né? E ele chegou aqui, tá lindíssimo. Vou mostrar pra vocês aqui o meu, tcharam, nosso Homem-Aranha! Fala, gente, é a semana das fantasias, semana do Halloween, né, amor? Aí, a vovó aproveita pra usar as fantasias em mim. Porque eu tô no período de desfraude, macacão, eu ainda não sei tirar sozinho, então eu preciso de ajuda. Então a vovó usa os macacões em mim, em casa, e fica me policiando, porque eu vou no banheiro sozinho agora. Né, vida? Ele não pede mais ajuda pra ir no banheiro, gente. Então, o macacão fica difícil, né? A gente tem que facilitar a vida da criança para que ela progrida com mais naturalidade, sem ficar tão agoniado, né? Já pensou? Vai no banheiro, tá o macacão. Não sabe tirar ainda o macacão, né? Então, esse aqui que ele tá é um macacãozinho, ó, do Homem-Aranha. Deixa eu ver se você consegue ver. Ó, todo fechado, abre nas costas e a abertura das costas você consegue tirar. A máscara ele não aceita, né? Eu já até dei a máscara porque ficava só rolando pelo meio da casa. E aí eu coloco pra ele brincar e ele gosta. Tem do Homem-Aranha, tem do Super-Homem, tem do Capitão América. Tudo isso eu gosto bastante, tá? Eu comprava fantasia também para minhas outras meninas, para a mãe do Davi e para Mariana, que é a minha adolescente. Então, enquanto eles são crianças, eu fico brincando assim, adoro tirar foto deles. Então, com o Davi não ia ser diferente, né? A não ser que ele fosse daquela criança autista que tem muita resistência a alguns tecidos. Aí eu ia ter que me virar para mandar fazer no tecido que a criança aceita, mas o Davi não tem problemas com tecidos até o momento, né, amor? Ele aceita qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de roupa, qualquer estampa. Ele não tem muita, ele não tem muita seleção com roupa, né? Isso me ajuda muito, porque, olha, eu acompanho algumas crianças aí, amigos, que passam um sufoco para que a criança tire tal peça de roupa, coloque tal peça de roupa, que a criança não quer trocar a roupa, que é só aquela. E aí fica complicado, né? Existem situações que pedem um tipo de roupa e outras situações pedem outra. E às vezes a gente não consegue tirar a roupa da criança, gente, porque eles são fortes, eles não querem. E aí a gente precisa respeitar. Vai lá com o vovó? Vai. Depois você volta para dar um tchau grandão, tá bom? Combinadão? Me despenteou como sempre, né? Mas faz parte. Então, se tem criança, pessoal, já vai curtindo minha live, né? Por favor. Já vão compartilhando, né? Fiquem aí me acompanhando. Vou ficar aqui com vocês alguns minutos. E hoje eu vou falar para vocês todas as coisinhas que o Davi ainda não faz com a. Como que eu vou falar? Ele ainda não faz com a independência, né? Ele ainda não consegue fazer sozinho uma coisa que se resolve sozinho. Tipo, fez tal coisa, não precisa do adulto lá pra nada com ele. Precisa do adulto pra praticamente tudo, né? Ou alguém que esteja com ele, pode ser alguma criança também, até da idade dele, até mais nova, que ele já consegue ajudá-lo em algumas coisas que ele precisa mesmo de ajuda. Então, eu anotei aqui algumas coisinhas para não esquecer, aí eu vou falar pra vocês. É, o Davi, ele tem uma seletividade alimentar severa, então ele come basicamente do setor de frutas, tá? Duas frutas, maçã e pera. Se eu der a pera para ele
ela mais al dente, assim, mais durinha, ele consegue comer sem muito estrago. Mas se ela já tiver mais pro molinho, ele não consegue, por exemplo, não que ele não consegue, ele ainda não desenvolveu a habilidade de controlar a força com que ele pega na fruta. Então, ele se mela inteiro, né? Então, depois você tem que trocar a roupa dele, porque ele realmente se mela. Ele come assim, aí ele encosta aqui a pera, aí fica aquela baba e desce tudo. O que eu faço com ele? Sempre que eu dou, que eu estou por perto dele, eu tô sempre com papel. Às vezes acontece de eu não estar tão perto, ele se mela lá, depois eu limpo ele. Mas se ele estiver perto de mim, por exemplo, tá no carro. Gente, até no carro. Eu dou a pera pra ele. Assim que o farol fechar, eu puxo o freio de mão, me viro e limpo ele, porque ele fica no banco de trás, atrás do carona, né? A cadeirinha dele. Então, eu me inclino, vou lá, limpo a boquinha dele. Por que você limpa a boquinha dele, Ale? Porque ele não limpa só, né? Por mais que eu dei o papel pra ele pega o papel e solta. Ele joga. Ele não limpa, fala, Davi, passa na boca. No máximo, ele faz assim e joga lá. Então, ele não limpa mesmo, né? Aí fala, se dá um espelho. Ele fica se olhando pro espelho e joga o papel lá. Ele ainda não desenvolveu a habilidade de se auto-higienizar. Então, ele se suja muito. Parece um bebê comendo, gente, um bebê mesmo, na pera, quando ela está madura. Quando ela está durinha ou quando é maçã, ele já tem um outro ritual. Ele também faz isso, encosta aqui, né? Aí ele mancha muito as golas das camisetas. Quando eu dou maçã pra ele, eu tô tirando agora as camisetas dele, porque a camiseta fica nova e a gola fica toda estragada, porque tem que esfregar muito, pôr de molho, pôr cloro, pra poder limpar aquela maçã, porque a maçã gruda bastante, encarde muito, né? E aí, o que é que ele faz com as frutas quando ela tá assim na textura da maçã, tanto a pera quanto a maçã? Ele come e ele não come toda assim. Por exemplo, se eu cortar a maçã, ele come e ele deixa os toquinhos. O outro pedacinho que sobra, que a gente põe toda na boca, ele joga. Então, ele sai jogando pedacinhos de maçã pela casa inteira e ele não tem o discernimento de jogar em algum lugar só, tipo colocar no cantinho do prato, né, colocar no lixinho, fazer alguma coisa assim. Então, ele simplesmente não quer mais aquele pedacinho, ele joga no chão. Então, ele vai jogando no chão até acabar todos os pedaços da maçã que eu cortei para ele. Se eu não corto e dou a maçã inteira, eu tô cortando muito agora porque ele tá sem os dentinhos de cima. Eles estão nascendo, então, para evitar que ele fique machucando, eu tô cortando. Então, ele voltou a fazer isso. Antes eu dava cortada, depois comecei a dar inteira, depois voltei a dar cortada de novo para que não machuque a gengiva dele. E ele descarta os pedacinhos da maçã. Se eu dou inteira, ele come toda. Ele não descarta nem a semente. Ele vai comendo, 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 daqui a pouco a maçã acaba. Mas se é em pedaço, ele vai jogando. E aí a semente, eu uso aquele abridor de coco, sabe? Que ele é redondinho e tem um cabinho assim. Eu coloco bem na boquinha assim da maçã e aperto, aí sai o talo praticamente todo. E aí eu descarto o talo e tiro o restinho da semente que fica assim em borda com a pontinha da faca e dou a maçã inteira pra eles com aquele buraco lá no meio, né? Porque senão ele come também e eu tenho medo que ele engasgue com aquela fibra, né, da maçã e a semente. E aí, o que que acontece? Ah, Alessandra, mas aí tá tudo bem, né? Mas por que que precisa do suporte até pra comer? A pera, ele precisa desse suporte pra ficar, para limpar ele, porque depois ele suja a casa toda. Passa a mão no sofá, passa a mão nas cortinas, né? Ele sai assim e continua a vida dele, como se não tivesse sujo, sabe? Não se incomoda. Então ele vai lá e encosta no lugar, encosta em outro, brinca com o celular fica sempre sujo, tá sempre limpando, tá sempre babado, porque tudo que ele pega, o que ele pega no celular, ele pega nas coisas, fica tudo melado. Então a gente tem que estar o tempo todo limpando. Eu nunca vi uma casa tão limpa igual essa, tá? Toda hora eu tô limpando alguma coisa. E sobre a maçã, ele come já sozinho, mas ele não mastiga direito, tá? E aí ele fica o quê? O estômago dele não processa tudo aquilo, ele fica com dor de barriga e quando ele vai no banheiro tem pedaços de maçã, né? O estômago dele não tem ácido suficiente para triturar os pedaços de maçã enorme que ele engole. Então, eu preciso ficar com ele para ir moldando o tanto que ele come, né? Então eu corto as maçãs fininhas, mas é um danado, viu? Você corta fininho, o único pedacinho que sai maior é que ele pega primeiro. Aí eu fico lá, Davi, mastiga mais. Davi, vamos mastigar. Davi, mastiga. Gente, ele não mastiga. Ele dá duas mordidas no negócio e já engole. Imagina, maçã, né? E depois ele sai catando os pedacinhos de maçã que ele jogou pelo meio da casa e come. Então, eu preciso manter tudo sempre limpo, né?
A gente fica um bom período aqui sem usar sapatos em casa, para manter uma higiene assim melhor, mas a gente sai bem pouco. Quando eu saio com ele. Quando volta, já tira os calçados, já põe lá para higienizar, ou guarda, sei lá, põe em algum lugar. Mas porque ele come as coisas do chão, o que ele joga, né? Então, se ele jogar um pedaço de maçã, ele vai lá e come depois. E não é legal que ele fique comendo as coisas do chão, né? Se ele jogar na rua, ele pega da rua também e come, tá? Em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer casa, em qualquer lugar. Então, por exemplo, se você joga restos de coisa que ele comeu, que ele gosta muito, no vaso sanitário, dá a descarga e o negócio não desce, ele pega e come. É capaz dele fazer isso. Então, eu já não jogo, porque tem uma vez que eu joguei um pedaço desse toquinho de maçã que ele joga por acaso, eu joguei dentro do vaso sanitário e ela boiou. Eu falei, não vai dar certo. Aí eu dei descarga e a bicha boiou de novo. Aí eu tirei e joguei em outro lugar, em outro lixo, porque eu fiquei com medo dele comer. Então, ele precisa de suporte para as coisas ainda, né? Até nessas coisinhas assim de comer que ele demorou bastante para aprender a comer sozinho com a própria mãozinha, ele ainda precisa desse suporte. As fontes estão me ajudando bastante, eu tô levando comidinha lá para a clínica, elas estão, né, ofertando a comida para ele. Eu levo daqui de casa, elas ofertam lá para ele. Agora eu comprei colheres apropriadas para que a fono pediu, né, para poder ele comer. Depois eu deixo o link aqui da colher, tá bom? Se vocês quiserem. Outra coisa também que o Davi ainda não faz sozinho são as trocas de roupas e conhecimento, reconhecimento das roupas, né? Dos objetos em si, principalmente das roupas, que eu falo roupas porque é a coisa que ele mais mexe, né? Toda hora é uniforme, é roupa, é pijama, não sei o que, não sei o que. E mesmo assim, ele ainda tem dificuldade em escolher as roupas, mesmo eu colocando lá uma peça de cada, tipo uma cueca, uma bermuda e uma camiseta. Se eu falar para ele, Davi, pega a camiseta e não apontar e não colocar o dedo em cima, ele não sabe qual é a camiseta, né? Então, ele ainda está no suporte 3 porque ele não sabe o que é uma camiseta. Se você falar, Davi, vai lá no seu quarto e pega uma camiseta. Primeiro que ele não vai no quarto, né? Porque você mandou, ele vai sozinho. Mas se você, assim, no aleatório, no dia a dia dele, ele entra em todos os quartos, ele conhece a casa toda, ele explora todos os espaços da casa, né? Mas se eu falar, Davi, vai em tal quarto, em tal cômodo, Davi, faz tal coisa, ele não vai ainda, ele ainda não sabe fazer isso. Então, ele não faz distinção das peças de vestuário. Ele também não sabe tirar ainda a parte de superior das roupas. Não sabe tirar jaqueta, não sabe abrir zíper, ele não sabe desabotoar nada e ele não sabe tirar as roupas. Ele precisa de suporte ainda. Antes era o suporte total, que é quando você faz a ação pela criança, e agora é um suporte parcial, onde eu já estou dando toques e puxo só delicadamente algum bracinho que ficou preso, alguma coisa assim, que não está preso, mas se ele fez assim e prendeu aqui, ficou. Ele não tenta outra coisa. Então ele desiste e sai, bravo, né? Ele não tenta outra coisa, ele tem dificuldade com isso. Então ele consegue tirar só as partes de baixo. As partes de baixo ele consegue, mas se tiver cadarço, se tiver amarrado na cintura, ele tem dificuldade. E se o nó tiver muito apertado, ele não conseguir descer com ele amarrado mesmo, aí existem os escapes, tanto do número 1 quanto do número 2. Então, o Davi precisa ainda de suporte. Eu ando com bastante troquinhas de roupa ainda, mesmo ele já não usando mais fralda, às vezes acontece. Quando ele, às vezes ele dá crise de risos, aí ele faz xixi, não adianta. Eu falo para as meninas, gente, começou a dar risada, não pense que ele tá achando nada engraçado, tá? Ele vai fazer xixi na roupa. Mas às vezes, quando ele dá a primeira gargalhada, ele já fez. Ele tomou muito suco, tá com muito líquido. Então ele precisa de suporte para isso. No banho, o Davi não toma banho sozinho. Ele não passa a mão em nenhuma parte do corpo dele na intenção de lavar, né? Ele também não passa o creme. Se eu coloco o creme na mão dele, ele faz flap e o creme sai todo. E ele vai lá e seca no lençol, no edredom. Ele não obedece o comando de Davi, ó, pega um pouquinho de creme, cheira. Eu faço todo esse processo com ele, mas ele ainda tem essa dificuldade de autocuidado, né? Ele tá no nível 3 de autocuidados. Ele não consegue ainda fazer as coisas sozinho. Então, se ele tira a parte de baixo da roupa, ele não põe ela de volta. Ele sai andando. Hoje ele fez isso aqui no condomínio. Eu tô bem da minha conversando com uma amiga, que fazia muito tempo que eu não a via. E ele saiu andando dentro do pátio, daqui a pouco, olha, Alessandro, o Davi tá ali. Quando eu vou ver, o Davi já tá lá peladão com a calça
e a cueca lá no chão, né? Mas enfim, fui lá, peguei ele, vesti novamente, trouxe ele pra casa. É... Desculpa. Tem mais que o Davi não distingue as cores. Ah, tá. Ele não distingue o tamanho das coisas também. Davi, pega a bola grande, pega a bola pequena. Ele não distingue. Uma hora ele pega a grande, uma hora ele pega a pequena, mesmo eu dando o mesmo comando. Pegue a bola pequena. Tem horas que ele pega a grande, tem horas que ele pega a pequena. Ele não faz distinção ainda de cores, assim, categórico, não, essa é tal cor. Ele não faz. A gente tá trabalhando ainda com de 2 para 3 cores. Às vezes a gente dá uma misturada e coloca 3, mas ele ainda não distingue. Estamos nas cores primárias ainda. E ele tem dificuldade de distinguir as cores primárias, né? Então, tem horas que eu falo, Davi, pega a bolinha azul. Se tiver só a azul, ele pega. Mas se tiver um azul, uma amarela e uma verde, ele vai pegar a que ele achar mais interessante, ou a que tiver mais perto dele. Geralmente a que tá mais perto é que ele pega. Ou se tiver tudo enfileiradinho, ele vai lá e pega uma, depois ele pega as duas com as duas mãos. Então, assim, tá com muita dificuldade ainda nesse reconhecimento de cores. E 2 cores ele ainda não consegue distinguir, mesmo a gente falando sobre isso todo tempo, todo lugar que eu vou eu mostro, olha a flor amarela, olha, tal coisa é rosa, olha, o Davi tá com a camiseta rosa igual a minha, olha, o Davi não sei o quê. Ele ainda tem essa dificuldade, então ele tá no nível 3 de suporte. E aí o pessoal fica preocupado, nossa, mas como é que vai fazer? Como é o nível? Qual é o objetivo, né, das terapias? O que você pretende com esse tanto de coisa que você faz com ele? Gente, a gente pretende que ele fique maravilhoso, né? Que quando ele atinja uma certa idade, que ele atinja um nível 1 de suporte, quando ele atingir uma idade que ele já não, que as pessoas já não precisam tanto assim dos pais, né? Que ele já consegue fazer as coisas sozinho, já consegue se virar com isso e com aquilo. Mas um nível 3 ele tem um pouquinho mais assim de dificuldade de evoluir para um nível 1. Tem gente que evolui? Tem, mas aí você tem que ver se esse nível 3 tem deficiência intelectual, se esse nível 3 tem outras comorbidades, né? Como bipolaridade, TOD, e assim, e por aí vai, tem um monte de outras coisas que essa pessoa com nível 3 de suporte pode ter também, né, ali junto, e que dificulta ainda mais que ela evolua de nível, que ela vá para um nível 2 ali e para o sonho de consumo de todas as mães de nível 2 e 3 é que eles vão para o nível 1. Ah, Alessandra, mas tem mãe de nível 1 que tem muita dificuldade também. Mas são dificuldades totalmente diferentes, tá, gente? As crianças nível 1 não têm essas dificuldades do Davi, a não ser que elas tenham deficiência intelectual. Aí nisso aí já vai entrar tudo isso aqui que eu tô falando de escola, né, de cores, de forma, de palavra, de sílaba, de não sei o que lá, ela vai ter bastante dificuldade. E eu acho que a pessoa que está com essa criança, com essas dificuldades todas, precisa urgentemente ver um neuro e um neuropsicólogo para ter uma noção, assim, do quanto de suporte que essa criança precisa. Porque às vezes a criança fala, ela fala bem, ela conversa de boas ali com você, aí você acha que ela não tem nada, né? Mas aí você pede para fazer uma continha de 2 mais 2, a criança não sabe. A criança tem 9 anos, está na escola desde pequena, então, assim, não tem como pôr a culpa só na professora. Ah, a professora não ensina. A professora ensina 40 crianças. Tem 2 que não aprendem com essa professora. Por mais que ela tenha tentado, por mais que ela fez isso, fez aquilo, e vai nos passeios, e vai nisso, e os pais levam a passear, e os pais mostram isso, mostram aquilo, vê televisão, vê filme, vê isso, vê aquilo, e a criança não aprende. Por quê? Porque ela tem alguma coisa a mais do que a professora ruim, entendeu? A gente tem que ver que ali tem que juntar tudo, tem que juntar o professor fazendo ali um esforço, né? Ele precisa fazer um material adaptado para aquela criança, né? Os pais têm que entender que aquela criança vai passar de série, mas não vai aprender igual as outras crianças. Todo mundo tem uma forma diferente de aprendizado. Mas quem tem a deficiência intelectual fica com bastante dificuldade de aprender, não só as coisas de escola, mas as coisas de vida diária também. Como fazer alguma coisa de limpeza de casa, comida, dar um recado, né? Comprar alguma coisa do mercadinho ao lado, dobrar uma roupa, fazer coisas de casa mesmo, do dia a dia, que as crianças desde pequenininhas já querem fazer. Hoje eu comentei com uma amiga que, quando a Mariana era pequena,
Eu tava fazendo as coisas, ela tava lá em cima de mim, né? Companhia. Deixa que eu limpo esse, deixa que eu limpo esse. Mãe, deixa que eu guardo. Mãe, deixa que eu faço. Mãe, deixa que eu lavo os pratos. Mãe, deixa que eu faço outra coisa. Aí hoje, com 17 anos, Mariana lava a louça. Ah, mãe, eu tô estudando. Mariana faz tal coisa. Ah, mãe, é porque eu tenho um trabalho da escola. Mariana faz o quê? Ah, eu tô morrendo de sono. Ah, então é assim. Quando eles são pequenininhos, eles querem fazer. Não é que a gente põe. As crianças mesmo já vêm, eles já é deles participar. E é legal que você deixe seu filho participar das coisas da casa. Ah, mas eu tenho empregado. Não interessa, deixa a criança fazer. Olha, leva o seu prato para mesa, todo mundo leva, ele leva o dele. Ah, faz isso. A criança se sente pertencente ao lugar quando você deixa que ela participe das coisas da casa. Ah, vamos fazer um churrasco. Tô, filho, leva carne. Ah, vamos fazer tal coisa. Olha, leva isso aqui para mamãe. Olha, você pode guardar o papel toalha ali? Ah, você pode pegar, dobrar aquela roupa ali com sua irmã? Tem que deixar as crianças participar, mesmo vocês tendo os empregados, tá? Mesmo na correria, mesmo no dia a dia voando assim, não como obrigação, vai ter que fazer, você tem que fazer tal coisa, senão você apanha. Não é isso. É deixar a criança participar livremente das atividades diárias. E a criança com autismo, você logo vai notar. Ela não, com autismo nível 2 e 3, tá, gente? A nível 1, ela pode ser que deslanche lá também que você mal perceba, né? Que tem uns que são mais organizadinhos, outros gostam mais das coisas mais limpas, ele tem que ficar atento para ver se não tem o toque, né? Que a pessoa quer tudo daquele jeito, tudo assim, tudo limpo demais, tudo não sei o que demais. A gente já tem que verificar também se a criança não tá com toque, né? Tem criança que desenvolve toque também. E não precisa ser autista para desenvolver, tá? Mas a maioria dos autistas desenvolve. Em algum período da sua vida, eles vão desenvolver alguma coisa assim bem repetitivo, né? Que precisa ser daquele jeito. Aí vem a, o cognitivo, né? Já vem ali aquela rigidez cognitiva de que todo mundo fala sobre isso, que não é teimosia, que é uma rigidez cognitiva. Não é que, nossa, parece uma aposta, a gente fala mesmo que nada, né? A rigidez cognitiva da pessoa, e aí você tem que fazer outras tentativas, de outras formas, de outra hora, em outro lugar, até você conseguir o objetivo que você quer, se for bom para ambas as partes, é claro, né? Que mais que o Davi Luca não sabe onde fica as coisas. O Davi, ele ainda não sabe onde fica as coisas. Por exemplo, Davi, eu já falei, né? Se pedir pra ele ir em algum cômodo pegar alguma coisa, ele não sabe. Tipo, na cozinha, ele só sabe onde tá os talheres. Se eu abrir a gaveta e chamar ele, olha, os talheres, pega uma colher. Hoje ele já consegue pegar a colher, mas se eu falar, pega uma faca pequena, ou pega um garfo, Davi, pega o garfo azul, pega tal coisa, ele ainda tem dificuldade, então ele fica parado assim, é desesperado para fazer o que eu tô pedindo, mas não sabe o que eu tô pedindo, né? Parece que eu tô falando em outra língua com ele, e ele tá ali desesperado para entender o que eu tô falando. Aí eu vou lá, ajuda total, e falo, olha, amor, essa é a faca que a vovó quer, olha, tá vendo que ela é azul? Aí eu pego a mãozinha dele e ele pega a faquinha que eu quero. Então, as dificuldades do nível 3 de suporte, elas são imensas, né? Por isso que fala, nível 3 de suporte, elas são severas mesmo. É, tudo que você pensar no nível 3 de suporte, quando a pessoa te fala nível 3 de suporte, já sabe que é suporte mesmo, porque aquela pessoa que tá ali com aquela criança é praticamente a criança, né? Porque ela é tipo uma sombra, assim, da criança. A criança tá lá e você tá lá, porque qualquer hora a criança faz alguma coisa que ela pode nem se recuperar depois, se você não estiver lá para dar o suporte que ela precisa. Então, na rua, de jeito nenhum, Davi não vai em lugar nenhum sem mim, ele não brinca em lugares que passa carro, porque ele tem muito, ele tem um hiperfoco, assim, em carros, então, vê um carro, ele já sai correndo para ver o carro de perto. Quando o carro tá perto, ele corre, mas vai que não dá tempo, né? Então, ele vai, tem a rampa aqui de acesso dos carros, ele quer ficar no acesso, eu desço do carro, pego ele, quero vir embora, ele senta no chão. Aí, se eu soltar ele, ele vai lá para a rampa de acesso e quer ficar na frente da rampa de acesso dos carros, gente. Os carros descendo, carro subindo, e o moleque quer ficar lá na frente. Vê se eu vou deixar. Lógico que não, né? Então, eu pego ele, querendo ele ou não, levo ele embora. Então, é isso que eu faço com ele todas as vezes que ele quer fazer alguma coisa, com rigidez cognitiva ou não, que possa colocá-lo em risco grave, né? Então, eu não deixo. Eu levo ele embora. Quando vai para a piscina, a piscina daqui ela é dividida em duas partes. Tem uma parte que eles colocaram umas plataformas para que fique menos funda. Aí fica marrom o lugar, né? Que as plataformas elas são cinza. Aí embaixo da água elas ficam mais escuras.
E aí, o outro lado que não tem essa plataforma, fica azul. E aí, adivinha onde que o boneco quer ficar? No azul, que não dá pé nem pra mim. Eu falo, não, você vai ficar no marrom. Lá no marrom, ele já sabe se virar. Ele vai pra parede, ele segura, vai num lugar, vai no outro. Se ele tiver no meio, eu consigo ir lá e pegar ele. Onde ele tiver, eu consigo pegar, porque eu tô sempre perto. Mas no azul, eu não vou, porque eu ainda não fico assim 100% segura no fundo com o Davi. Eu vou sozinha, mas com ele eu não arrisco. Então, toda vez que eu preciso ir lá na parte azul pegar um brinquedo que boiou pra lá ou fazer alguma coisa, eu coloco o colete no Davi, deixo ele na parte marrom e vou na parte azul pegar os brinquedos que foram lá. Mas eu evito muito ficar na parte azul com ele, porque se vai uma vez, ele quer ir sempre, porque acho que ele gosta mais, né? Que é mais claro, é mais chamativo, assim, né? A água é mais densa, porque tem mais volume, então ele gosta da sensação. Mas eu não deixo, mesmo ele gostando, mas ele amando. Eu prefiro que ele fique na parte marrom e fique bem do que se divertindo e mal, né, gente? Então, galera, é isso. O nível 3 de suporte, ele precisa, não é que ele quer. Vocês estão curtindo minha live, né, gente? Eu não tô falando aqui e vocês nem estão curtindo nada, né? Vão curtindo minha live aí, galera. Eu adoro quando eu saio, que aí eu vou lá ver o resultado, tinha lá um monte de gente, um monte de curtida, comentários. O pessoal às vezes me chama aqui, o pessoal não tá mais chamando pra falar comigo. Que triste, né? Vocês estão acompanhando os videozinhos aí do Davi nas redes sociais. Eu tô postando coisas para que vocês acompanhem no videozinho lá com o prefeito daqui de São Paulo, o Davi, teve gente que comentou, ó, o Davi não queria ir, hein? Você forçou o menino. Não é que eu forcei, o Davi, ele geralmente faz isso. Era um lugar que estava com bastante gente, né? Tinha aquele movimento todo. Ele nunca tinha visto, né, o prefeito assim de frente. E o prefeito fez um contato visual com ele logo de cara. Então ele se sentiu desconfortável e se virou para não olhar mais pro prefeito. E eu não pedi autorização pro Davi para passar o Davi pro colo do prefeito, mas eu queria a foto do Davi daquele jeito que eu fiz o vídeo. E aí eu passei ele sem pedir autorização. Davi, você quer ir com o prefeito ali pra gente tirar uma foto? Ele ia se agarrar em mim, puxar meus cabelos, fazer um monte de escarcéu, mas ele não ia. Então eu passei rapidinho, tirei as fotos e peguei ele de volta. E ele não se desregulou, vim embora com ele, ele ficou tranquilo, tá tudo bem. E de vez em quando eu mostro aqui pra ele, olha só, Davi, aqui, ó, tá vendo? O prefeito colocou o nosso vídeo lá no Instagram dele. E aí agora eu chego nos lugares e o pessoal fala, Davi, vi você com o prefeito, hein? Que o pessoal segue, né? O Instagram do prefeito aqui de São Paulo e acaba vendo a gente lá também. E aí, o Davi ficando famosinho. Onde chega, o pessoal fala com ele e vieram me falar isso, que eu forcei o Davi, né? Mas que eu sempre falo que eu não forço o Davi a fazer nada. Mas ali não foi bem uma forçada, né? Foi a circunstância da situação. Tinha que ser uma coisa rápida, que tinha muita gente querendo falar com ele, uma imprensa gigante lá. Eu não ia lá ficar tomando conta do lugar, né? De um espetáculo que não é meu, né? Era a vez dele, da primeira dama, muito maravilhosa, né? Então, vocês seguem as coisinhas do Davi. Postei videozinho dele nadando. Olhem que bênção que é, tá, gente? Então, aí no nadar, na piscina, eu diria que o Davi, ele já está saindo do nível 3 de suporte na água para um 2. Porque ele já consegue, sem a minha ajuda, ir para a borda da piscina e sair da piscina. Então, eu posso colocar ele na parte dentro da piscina e ele sai. Eu não coloco na parte azul porque eu tenho medo. Mas se ele sai da marrom que não dá pé para ele, ele sai da azul também. Mas é que eu sou medrosa, tenho medo de ir para lá e dar uma cãibra em mim, alguma coisa assim, e eu ficar lá me debatendo e puxar o menino pro fundo e só Jesus na causa. Então, eu sou muito cautelosa. Eu deixo ele no lugar onde eu tenha segurança para cuidar dele, né? Porque ele também é muito assim, gente. Às vezes dá uns impulsos nele, assim, umas coisas que ele faz coisa que não é pra ele fazer, né? Então eu tenho medo dele fazer na piscina e eu não consegui dar conta, porque geralmente eu fico lá sozinha com ele. Depois, quando termina a aula, eu saio com ele, a professora sai com os outros alunos, e eu fico com o Davi lá brincando pra dar um tempinho mais pra ele, que ele precisa de um tempo mais do que que as outras crianças, né? Então, na piscina, o Davi já tá ali, né, bem encaminhadinho. Agora é não parar de ir, né? Tem que ter uma constância ali bem firme para que ele vá. Eu também não vou todo dia, porque aí ele vai enjoar, em vez dele gostar bastante, ou vira hiperfoco, quer ficar na água o dia inteiro, ou enjoa. E eu não quero que aconteça nenhum dos dois, né? Virar hiperfoco com água mais do que o que já é perigoso.
Deixei ele aprender a nadar primeiro, que aí eu fico mais tranquilo dele ficar brincando nas coisas que ele gosta, sem tanto pavor, né? Assim, da minha parte. Mas então é isso, olha, o Davi, ele precisa de suporte, ele tira o sapato, mas ele não põe o sapato, ele tira a meia, mas ele não põe a meia. É, ele come, se suja todo, não se limpa, né? Ele não se incomoda com nada, assim, de sujeira nele. Tem criança autista que, nossa, pingou um negócio aqui, a criança já fica desesperada. O Davi não tem isso, eu acho que até uma parte boa, né? Porque na dificuldade toda que ele tem de comer, ia demorar 200 anos pra ele comer sozinho, porque eu ia ter que dar na boca, grãozinho por grãozinho, que é coisa que eu ainda preciso fazer, porque ele engole uns pedação de coisa muito grande, e aí eu preciso estar cortando, picotando bem a comida para ele, para que ele possa deglutir sem se engasgar, né? Tem gente que fala, não, mas se você não deixar ele nunca vai aprender. Morto não vai aprender mesmo, né? Então eu prefiro não arriscar, né? Eu nem sei se eu vou saber desengasgar uma criança, não sei como que essa situação acontece, né? Deve ser pavoroso. Eu espero que nunca aconteça comigo nem com vocês, com os pequenos de vocês, tá? O menino tá lá gritando, manhê, 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 tá? Com as ecolalias extremamente altas, então a corda vocal dele tá assim na potência máxima. Ele está simplesmente maravilhoso. O que é que eu tinha mais aqui para falar para vocês sobre ele? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar hoje sobre as coisas que ele tem dificuldade para fazer. E desse leque de coisas que eu falei, aí vocês já podem abrir o leque maior, tá? Que todas as possibilidades que vocês pensarem que uma criança de 6 anos faz, o Davi ainda não consegue fazer. Ah, e de 5 anos, não consegue fazer. Ah, de 4 anos, não consegue fazer. De 3, não consegue fazer. Então, o Davi, ele tá ali por volta de uns 2 aninhos de idade, na parte mais desenvolvida dele, né? Porque, por exemplo, na fala ele tá bebê ainda. Então, não sou eu que tô falando assim de achismo, não, tá, gente? Tá tudo documentado. O Davi passa com neuro, passa com psiquiatra, ele passa com neuroavaliador. Já temos que passar agora de novo para ver a evolução dele, porque de uma avaliação para outra não mudou muita coisa, mas eu achei que agora elas já vão conseguir pontuar umas coisinhas mais assertivas dele nos testes neurológicos que eles fazem, né? Então, o Davi, por enquanto, permanece aqui no nível 3 de suporte e a gente está aqui para dar o suporte que ele precisa. E aí, chegou aqui meu Homem-Aranha. Vamos dar tchau pro Homem-Aranha? Meu Deus, meu amor. Vamos dar tchau? Ó, ali, primeiro dá tchau. Depois eu saio daqui com você, ok? Como é o tchau? Você dá bem grandão. Isso, mamãe. É assim com o dedinho, é? Como é que dá tchau? Isso é o microfone. Microfone. É o microfone pra falar alto, né? Vamos dar um tchau grande desse lado, desse lado. Ui, ah, dá tchau, 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 ali, tchau. Joga beijo. Joga um beijo. Só um. Como é que joga o beijinho? É da boca que o beijinho sai? Ai, o beijinho sai daqui, gente, ó. Ó. Dá boa noite pra todo mundo. Boa noite, galera! Deixa aí meu Homem-Aranha pra dormir, porque amanhã ele tem aula. Fiquem todos em paz, cuidem de vocês e dos seus pequenos, tá bom? Eles precisam de suporte e a gente precisa dar um suporte de qualidade para eles, tá? Porque o suporte mal dado também acaba não ajudando muito. E. Oi, Ana, ele é lindo, né? Obrigada. Amém, menina, amém. Ele tá maravilhoso. Meu pequeno é muito lindinho, sim. Prazer ter vocês por aqui, viu, gente? Amanhã a gente volta, bate um pouco mais de papo aí, né? Oi, querido. Tchau pra você também, viu? Amanhã a gente volta. Fiquem todos em paz e tenham uma boa noite. Tchau, tchau.